A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Olá, Quartarolo, amigos do Futebol em Rede. Voltamos para o nosso bate-papo, sempre descontraído. Todas as terças e sextas, você já está acostumado aqui no Facebook. Você também pode acompanhar a gente no nosso site, www.futebolemredetudojunto.com.br. Pode acompanhar a gente também no Spotify. Aí é só procurar o Futebol em Rede no Spotify. E aí você encontra, tem possibilidades imensas. Pode escutar a gente no banheiro, no motel, no quarto, escondido. Vai ser uma festa. Você pode acompanhar a gente de várias formas. E não esqueça, lógico, de se inscrever no nosso YouTube, youtube.com/Futebol em Rede, tudo junto. E aí você vai estar colaborando e muito para que o programa continue. E olha, Quartarolo, os números estão subindo, Quartarolo. Que bom! Ao contrário do futebol brasileiro, os nossos números estão subindo, Quartarolo. Alguma coisa tem que subir nesse momento, né? Pelo menos a nossa audiência. A gente agradece. Mais uma vez trabalhando em casa, ainda confinados, né? Quase 100 dias dentro de casa. Se você não precisar sair, não saia. Saia de máscara, se for necessário. Lave as mãos. Os mesmos conselhos dados até agora pelas autoridades públicas e também sanitárias continuam valendo os conselhos. A pandemia ainda não foi embora. Várias cidades que abriram estão fechando novamente. Casos de Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, outras cidades menores. O vírus chegou mais forte agora no interior do estado de São Paulo. Então, gente, a pandemia ainda não acabou. A gente está tentando se controlar e controlar também a situação. Se você for sair, bota uma máscara, porque eu estou vendo muita gente desrespeitando esta situação, entendendo que está bem, então tudo bem. Mas às vezes ele tem o vírus e não sabe, né? Aliás, a gente vai falar sobre isso. Vários clubes em São Paulo, jogadores deram positivo e não manifestaram a doença. Aproveitando para mandar um abraço para o pessoal da AltV. Mais uma vez estamos na rede da AltV. Você sumiu, mas ainda está aí, né, meu caro? Estou aqui. Deu um ligeiro apagão. Um ligeiro apagão. Então, um abraço aí ao Alberto Lucete. Você estava dando bronca? Você estava dando bronca? Mas tem que bronquear, porque as pessoas parecem que estão brincando, estão achando que já acabou. Não acabou, não. Então, vamos com calma. Um abraço ao Sérgio Oliveira, nosso produtor, coordenador sem pasta. Vários programas especiais dando muita repercussão também. O último do Paulo Sérgio, que está nas redes, você pode acompanhar, está excelente. Um abraço também ao nosso Frederico Batalha, o homem que mais batalha nesse programa. Enfim, estamos aí. Você quer falar de futebol em meio à pandemia, o futebol pandêmico, meu caro Fábio Seródio? Primeiro eu quero dizer que esse seu desabafo foi escutado pelo senhor Renato Portaluppi, que é um cara que dizem tem juízo, mas como ele gosta de praia, hein, Quartarolo? Quer dizer que ele vai na praia no meio da pandemia, bate uma bolinha, aí o cardiologista diz que tá certo, exercício físico. Ou o Renato está no outro planeta, porque ele também não gosta de compromisso na CBF. Para tirar a carteirinha para ser treinador de futebol, deu um suador. Ou o Renato está no mundo da lua, ou o Renato adotou de vez o estilo carioca, Quartarolo. Ele é meio cariocão, né? Ele é um gaúcho meio carioca. Ele gosta do Rio de Janeiro, das facilidades do Rio de Janeiro, viveu lá, jogou lá, foi ídolo lá também, embora seja realmente um jogador muito ligado ao Grêmio, onde ele é treinador. Ele tem 57 anos de idade e está no grupo de risco porque passou por uma cirurgia há pouco tempo. Então, ele tem uma doença pré-existente, ou pelo menos tem que ter mais cuidados. Ele é um cara forte, que ele é um ex-atleta, que está em forma, ninguém discute. O problema, Seródio, é que o Renato, na época de jogador, para segurar concentrado já era difícil. Imagine confinado agora, era muito difícil. Isso. O Tele que eu diga. Tanto é que ele perdeu uma Copa por causa disso. De 86, ele e o Leandro, né? Agora, eu até entendo que o Renato queira sair. Todos nós estamos, de vez em quando, dar aquele negócio, puxa vida, dar uma voltinha na rua, né? Mas é aquilo que eu acabei de falar, tem que ter cuidados nesse momento. E mais, as pessoas desse país parece que não entenderam aquela frase, liturgia do cargo. E faz parte em vários segmentos, a começar pelo nosso presidente, que devia ter mais cuidados também. Agora me parece que ele está meio confinado, não quer falar com ninguém, está isolado. Mas tudo bem, ele aprendeu com o Queiroz. Mas então,
A verdade é a seguinte: quando você faz alguma coisa, Seródio, você representa também a instituição na qual você está ligado. Verdade. Então, o Renato Gaúcho, quando vai à praia, no momento de isolamento social, não é que ele seja obrigado, não está no contrato dele, dê exemplos, mas ele precisa dar exemplo. Porque a gente só está comentando isso porque ele é o técnico do Grêmio. Então, o técnico do Grêmio... É uma figura pública, técnico do Grêmio, e dizem até está encotado para suceder o Tite, se caso o Tite, porventura, deixe o cargo na CBF. Eu não sei se eu aguento mais um gaúcho como técnico da seleção, mas tudo bem, nada contra Mas o gaúcho. É rodízio, Furtado. Eu sei. É rodízio de gaúcho, é rodízio. Sim. Agora, o que eu entendo é o seguinte... Olha só. Ele representa Felipão, o Grêmio. Mano, Tite, Renato, um rodízio gaúcho. É um rodízio. É o rodízio. Mas a carne parece que está assando demais, né? Agora, eu gosto do Tite pra caramba. O próprio Renato acho excelente treinador. Agora, ele representa o Grêmio. Se ele não estivesse trabalhando em lugar nenhum, talvez fosse apenas uma notícia a mais. Olha, Renato Gaúcho foi para a praia, furou aí o isolamento. Mas agora, como é que ele vai falar para o jogador dele que tem que ficar em casa? Então, sabe, as pessoas precisam pensar nesse tipo de assunto. E daí vem e fala, não, banho de mar não faz mal. Ninguém falou que banho de mar faz mal. Se fizesse mal, a baleia vivia na terra. Não tem nada a ver isso. Que comparação perigosa. Falando comigo, baleia vivendo na terra, que é isso? Mas eu também sou um peixinho, tô bem gordinho, né? Um tubarãozinho. Então, sabe, ele precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa. Sabe, ele é um técnico hoje vencedor, respeitado. Parece que estava mais tranquilo. Então, sabe, o Grêmio falou que não tem nada a ver com o que ele faz nas horas vagas dele, mas nesse momento ele não está de férias, pelo que eu saiba. Ele continua ligado ao Grêmio. Aí o médico fala, não, é melhor ele ficar no Rio do que aqui em Porto Alegre. Isso também já não sei. Se ele vai à praia, então ele pode ir ao treino. Entendeu? Então não foi um bom exemplo, gostei. Eu adoro o Renato Gaúcho e sei que você também gosta muito dele. Adoro ele. Gostávamos como jogador e como treinador, e como pessoa. Ele é um cara muito legal. Agora, aliás, ele pisou na bola. Eu tenho uma passagem. Eu morava no Rio de Janeiro quando ele foi contratado pelo Flamengo. Eu, naquela oportunidade, estava assistindo o jogo, se não me engano, é um jogo entre um Flamengo e o time de São Paulo. Não lembro se era o Santos ou se era o Corinthians. Acho que era o Santos. O Santos perdeu, né? E aí na arquibancada, ele estava sentado junto com o pessoal da raça rubro-negra. Quando anunciaram, ele levantou, saiu, passou pela arquibancada, a antiga arquibancada do Maracanã, que não tinha cadeira, não tinha nada, para ir até o campo, para ser apresentado oficialmente. É um cara do bem, um cara legal pra caramba. Mas, de vez em quando, comete essas coisas zuretas. Eu lembro, por exemplo, do nosso finado Mário Sérgio Pontes de Paiva, que era um cara maravilhoso. E foi técnico de futebol. E você sabe que, como jogador de futebol, ele também não era muito de seguir regras, né? Não. E aí ele foi ser técnico do Corinthians. A primeira coisa que eu conversei com ele, eu falei, Mário, e agora? Como vai ser? E se o cara resolver chegar atrasado? Se o cara for visto na noite? Se o cara for jogar nos cavalos? Como é que fica? Ele olhava para minha cara, dava risada, falava assim, isso não é problema meu, deixa acontecer primeiro. É verdade, é verdade. Deixa acontecer, não tem problema nenhum. Mas parece que o Renato aderiu ao Rio de Janeiro. Aliás, o Rio de Janeiro é um exemplo de organização, né? Flamengo e Vasco viraram o centrão, acertaram com a federação, volta o campeonato, o prefeito vai lá, quer agradar o Rodrigo Maia, né? Que é ligado ao Botafogo. Para tudo, e até agora ninguém sabe se continua, se a volta voltou ou se a volta não voltou. É fácil de explicar. É fácil. É uma guerrinha política, né? Porque o Landim fechou com o Bolsonaro, que acha que tendo futebol a pandemia se assusta, o vírus não vem mais. Não. O futebol anda tão Flamengo é um terror. Flamengo é terror. Imaginou? Assusta até a pandemia. O Covid vai falar assim, não, o futebol aqui está muito feio, vou embora. Bom, essa é a posição do presidente que se aproveitou de uma situação para espicaçar, a gente já falou sobre isso, espicaçar a Rede Globo, mandou a medida provisória, que ainda vai ser alterada, talvez caia já nos próximos dias, mas tudo bem, valeu aí a briga política. E do outro lado, o Rodrigo Maia, Botafogo, também tem o Fluminense, e o Crivella, o rigoroso Crivella, porque quando ele decide, ele decide. Ele decide. Não tem esse negócio de ficar em cima do muro, não.
Ele tá certo que cada vez... E não precisa explicar. Não precisa... Não. Não, e ele foi pastor, né? Fala com Deus direto, é uma beleza. Então, ele uma hora decidiu por uma coisa, daí ele pensou bem durante a noite, conversou, assim, não. Eu não vou deixar na mão do STJD, porque os caras são meus amigos. Você imaginou da WO no Fluminense, no Botafogo? Ia ser um problema, uma carnificina esportiva. Então vamos fazer o seguinte, não tem mais jogo. Daí alguém falou assim, mas espera aí, mas é Fluminense e Botafogo. Não, só não tem mais jogo de Fluminense e Botafogo. Aí vem a Federação Carioca e fala, espera aí, vamos arrumar essa confusão. Então não tem de ninguém. Aí eu estava ouvindo os repórteres ontem falando de São Januário. O rapaz falou assim, mas eu achei muito legal. Ele falou assim, o jogo pode ser na sexta, no sábado, domingo, ou então na semana que vem. Como não vai ter público, então não precisa vender ingresso, deve jogar no CT. Bem feito para eles, porque foram muito rápidos, quiseram ser espertos e só está sendo uma propaganda contra o campeonato, contra o clube, contra a política. Agora, no Rio de Janeiro, você sabe, você morou lá numa época que era muito melhor. O Rio de Janeiro era para ser o nosso Principado de Mônaco, era para ser o principal ponto de referência turística na América do Sul. É linda a cidade. Acabaram com a cidade. Entregaram os morros para os bandidos, e não estou dizendo que todo mundo que mora no morro é bandido, mas quem controla é o bandido. Então, no Rio de Janeiro, nós temos governos constituídos. O governo estadual, a prefeitura, temos os traficantes e temos as milícias. E todos eles convivem muito bem, viu, Serote? Não tem problema. E a polícia faz o meio campo. Aqui, agora você, e vamos que vamos. Como eu disse, eu escrevi no nosso site lá a respeito da situação do Campeonato Carioca. A cidade é maravilhosa, pena que os políticos representam um esgoto a céu aberto na cidade maravilhosa. E até o Cristo Redentor olha para baixo e fala, meu Deus... Onde fizeram eu ficar parado? Olha só, não estava olhando. Você sabe por que o Cristo Redentor fica assim, de braços abertos, Serão? Era um assalto. Não. Ele falou assim, assim não dá. Assim não dá. Uma máscara que está cheirando mal mesmo. A estátua vai embora. Qualquer dia vão acordar, olhar e ele já foi embora. Não vai aguentar. Bom, você sabe que a pandemia veio e a conta está chegando, né, Quartarolo? Até o glorioso Palmeiras, que não vive nenhuma turbulência política, pelo menos por enquanto, está vivendo aí momentos de agrura. O estádio vai virar cineminha. Aliás, é drive-in, né? Quanto tempo? Você já foi num drive-in, Quartarolo? Foi. Mas eu era muito jovem na época. Era gostoso. Em que carro você foi? Eu não vou perguntar a companhia, eu quero saber o carro. Não, o carro era uma BMW, uma Brasília meio velha. Você sumiu, Serote. Eu não vou falar nada, não. Pode voltar, Cris, não vou falar nada. É que você inventou um carro que apagou o negócio aqui. BMW, Brasília meio velha. Aí era gostoso, porque eu fui poucas vezes, não tinha dinheiro, né? A gente não tinha grana. Aí você ficava vendo a tela, naquela telona, né? Era desculpa para namorar, né? Porque, na verdade, se o filme não interessasse, pelo menos já estava lá mesmo, tá tudo certo. Você foi comer pipoca no drive, é isso? Era um motel a céu aberto, né? Tá bom. Não vai falar isso, porque o estádio do Palmeiras não pode. Mas então, hoje o drive-in você tem que ir sozinho, né? Para evitar isolamento. Vai sozinho de máscara. Mas, Quartarolo, como é que chama aquela dupla sertaneja, aquele gordinho? Como é que chama ele? Ai, caramba. Ele falou um negócio muito legal outro dia. Queria lembrar o nome dele. Eu não sei. Não é aquele do Nelson César, não, né? Não. Esse é o Bruno Marrone? Não é o Bruno Marrone. Para quem não sabe, nós vamos encerrar a live de hoje falando sobre Bruno Marrone e Nilson César, que é para vocês ficarem felizes. Na verdade, o envolvido sou eu, né? Mas tudo bem. Tá. No final você conta. Palmeiras, o Getafe não quer mais o Davidson. Deixa eu falar a frase que ele falou que você vai gostar. O cara foi inteligente. Quando o cara tem uma frase inteligente, eu gosto. Ele falou assim, eu vou lembrar o nome dele até o fim, viu, cara? Ele falou assim, nessa quarentena, eu estou engordando tanto que eu sozinho já sou uma aglomeração. É verdade. Bom, Davidson não ficará mais no Getafe, o Getafe não quer pagar, não quer esticar, e aí, enquanto o Davidson não arruma um clube na Europa,
o Palmeiras espera uma solução para o assunto. Eu, se sou o Palmeiras, ligo para o Cuca. O Cuca adora arrumar emprego para o Davidson. E o Palmeiras... E o Palmeiras, por enquanto, Patrão, o Palmeiras tem um processo na FIFA contra o Olímpia do Paraguai. Não, o Palmeiras entrou na FIFA contra o Olímpia do Paraguai, porque o seu Olímpia não pagou o Mendieta. Você lembra do Mendieta? Lembro. Sabe por que está acontecendo isso? O rico cobra, o pobre é cobrado. Corinthians, São Paulo, Santos. Mas toma cuidado, porque o Palmeiras também está sendo cobrado por causa do Angulo, aquele jogador que passou por aqui também. Também pelo Borja, né? A situação não é tão simples assim. Mas se você pegar o dinheiro que vai entrar com o dinheiro que tem que sair, o Palmeiras até que está calmo. Está calmo. Tem muita grana, tem muita grana. O problema, por exemplo, é o Santos. Porque a FIFA notificou o Santos Futebol Clube para pagar o Aguilar. São 775 mil dólares, dá mais ou menos, feitas as contas, 5 milhões e 800 com juros, e tem que pagar o Aguilar, que, aliás, já foi embora, bateu asas. E o Santos não pode contratar absolutamente ninguém, não pode registrar ninguém. No entanto, o seu Gesualdo, declarou que o Santos Futebol Clube está correr atrás de um lateral esquerdo. Pergunto a você, Cortoloro, você que também tem origem portuguesa. Se o Santos não pode contratar, por que vai correr atrás? A verdade é a seguinte, o primeiro que o Santos já está pendurado na FIFA por causa do Kleber Reis. Sim, zagueiro que já não pode contratar. Agora o Aguilar. O Santos está se enrolando com o zagueiro. O Santos que tem o ataque mais goleador da história, né, do futebol, que é o time que mais fez gols, está se enroscando na zaga. O que está acontecendo? Ontem, aquele presidente do Santos, que você chama de Dormindo Pérez, ele disse que ele vai conversar com o Hamburgo para resolver a situação de poder ou não contratar jogador. Quando ele acordar? Você sabe que acordo você pode fazer até no dia do julgamento, até a qualquer tempo. Ele falou que ele vai pagar metade para o Hamburgo, e depois, por direitos que ele tem que receber da cláusula de solidariedade na Europa, que também são processos que estão correndo, essas cláusulas ele passaria já direto para o Hamburgo, quitando a negociação. Eu acho uma boa ideia. Só falta, como diria Garrincha, conversar com os alemães. Eu não sei. Porque, veja bem, Seródio, você me processa, você ganha o processo. É boa ideia para quem deve. Para quem recebeu o dinheiro, a ideia não é nada agradável, Quartarolo. Não, e essa ideia devia ter sido colocada quando a negociação estava aberta ainda. Aí você ganha o processo, você ganhou integral. Por que é que você vai aceitar metade? Até pode alegar, mas se você não receber isso, não vai receber nada. Mas o Santos também não vai poder fazer mais nada, capaz de cair de divisão. Então vai ter que pagar. Então eu fiquei pensando assim, falei, não sei não, mas acho que o Hamburgo não vai aceitar. Se aceitar, melhor para o Santos. Agora tem o Aguilar, daqui a pouco tem o problema no Krasnodar com o Cueva. Tá difícil. E eu acho que o gajo lá, o senhor Gesualdo, que dizem que é um cara muito legal, bom treinador, vai ter que usar alguém da reserva, ou melhor, do time de base, para preencher a lateral esquerda do Santos. Até porque o grande Jorge, trazido pelo nosso grande Sampaoli, jogou só umas 2, 3 partidas e foi embora, não jogou nada. E era um bom jogador, segundo alguns, né? Sim, mas como o Santos gosta de apostar na base, a base do Santos é promissora, anote aí, Ivonei, Anderson Ceará e Lucas Lourenço, são as grandes estrelas que o Santos está promovendo para o time de cima. Já vai dar para vender os 3 para alguém aí, tá? Ajuda. Nenhum a lateral esquerdo, tá? Nenhum a lateral esquerdo. Mas se o Santos está nessa situação, no São Paulo a discussão é outra, Quartarolo. O presidente, que é o Leco, deu uma declaração aí num site, se eu não me engano foi o Globo.com, dizendo que a solução é vender. Vamos vender... o Igor Gomes, né? Está falando de Igor Gomes, mas não coloca limite. Se puder, vende o Morumbi, vende tudo. Mas o técnico, o Fernando Diniz, no mesmo lugar,
diz que, olha, essa história é o seguinte, Igor Gomes não pode sair. Das duas, uma. Ou o presidente já não manda nada mesmo, ou não falaram nada para o Fernando Diniz sobre a questão salarial, a questão financeira do clube. Não está batendo esses caras lá, o Quartarolo, não bate. Não, eu acho que o Fernando Diniz, eu li também essa resposta, eu acho que, na verdade, é mais um desejo de que o jogador fique do que um impedimento para sair, que ele não tem esse poder todo para segurar o jogador. E ele sabe da situação crítica, da situação financeira do clube. Mas peraí, desejo por desejo, o Lugano queria o Cavani. Sim, mas o Lugano fez manchete. O Lugano fez manchete. E o Cavani, inclusive, está com problema lá no Paris Saint-Germain, que ele quer sair de qualquer jeito. Mas não é para o São Paulo, não. Fica tranquilo. Seria ótimo, né? Um grande jogador, mas São Paulo não tem dinheiro para pagar o Cavani nesse momento. O Igor Gomes, dos jogadores jovens que apareceram... Não, obrigado. Os jogadores jovens que apareceram, Seródio, eu acho que é o mais talentoso. Para mim, ele é melhor jogador que o Antony, que eu vejo um jogador de qualidade, mas cheio de defeitos ainda. E vai acabar sendo negociado. É lamentável isso. Eu sou santista, você sabe. Mas seria legal que os times brasileiros tivessem condições de segurar os grandes jogadores aqui, pelo menos por mais um tempo. Porque esse garoto também é exemplo do Kaká e de outros. Não fará história com a camisa do São Paulo. E ele tem muita qualidade para ser jogador até de seleção brasileira. Tanto é que o Tite já o levou até só para treinamento. Vem aqui para você ir se acostumando, porque ele realmente é um jogador muito especial, na minha opinião. Tomara que continue crescendo, evoluindo. Vai ser jogador de seleção brasileira também, na minha opinião. Agora, já que não dá, é indefensável, você não consegue segurar o jogador, envolve tanta coisa, envolve o agente que vai ganhar, o próprio jogador vai ganhar muita grana, o São Paulo está quebrado, como todos os outros. Então, o São Paulo, se eu fosse o São Paulo, eu diria o seguinte para os times espanhóis, para os holandeses que querem contratá-lo. Gente, negócio é o seguinte, eu só vou vender 60%. 40% continua do São Paulo. Como o São Paulo tem feito algumas negociações e bem feito. Por quê? Porque eu acho que esse jogador vai evoluir tanto que daqui a pouco ele vai para um centro, para um time melhor, e o São Paulo vai também ter um bom recebimento lá na frente. Não fazer como fizeram com o Éder Militão, que quem ganhou dinheiro foi o Porto de Portugal. Está morrendo de rir. Recebeu 50 milhões de euros e deu 9 para o São Paulo. E tem gente que ainda diz que foi bom negócio. Eu não consigo entender. Os caras conseguiram vender Éder Militão para o Real Madrid, gente. É brincadeira. Já que você tem que passar... Para você passar para um time, você tem que passar. Fábio Seródio joga muito, daí vou vender para o time inglês. Os caras, mas ele nunca jogou na Europa. Então ele vai jogar em Portugal, daí ele já atuou na Europa. Então tem que fazer um acordo com esses caras para também ser sócio deles. Senão não vai ter jeito. Agora, que vai vender, vai. O nome da dupla lá que eu não lembrava, César Menotti e Fabiano. Acho que foi o Fabiano Gordinho que falou aquela frase legal lá, que ele está virando sozinho, né? Uma aglomeração. Aglomeração. Isso aí. Bom, Quartarolo, nós falamos do São Paulo, do Santos, do Palmeiras, chegou a hora de falar do Corinthians. Porque você sabe que bons negócios o Corinthians sempre fez, né? Quem faz o melhor negócio é o São Paulo. Os piores negócios são Corinthians e Santos. Tá, o Corinthians faz parte de um grupo de investimentos. Posso falar uma sobre o Gustavo, diga. Você pode falar o que você quiser aqui, não tem problema. Desculpa. O programa, metade é meu, né? É meio... Não, porque se você falar o programa é seu, eu falo sozinho. Não, o programa é nosso. O negócio é o seguinte, Seródio. Se viu que o grande... Olha, eu vou falar para você. Eu vou até escrever um post e gostaria que você também escrevesse um sobre isso. Porque é um desfalque muito sério. É sério demais. As pessoas fazem injustiças. Brian Ruiz, 600 mil por mês, jogou apenas 60 minutos no Santos, foi rebaixado para o time B do Santos. Eu não sei o que o time B... Não pode, Seródio. Não pode. Vai dar um pouco de experiência para os meninos que vão se aproveitar. Como se deve jogar, né? Vamos falar do Corinthians? Porque o Corinthians... São Paulo, o Brian Ruiz? Você não quer o Brian Ruiz no São Paulo? Aonde? Para quê? São Paulo. Ele é canhoto, ele lembra o Ganso. Sei. Para lembrar o Ganso, lá nós temos um pato já chega.
Agora, falando do Corinthians, o Corinthians faz parte de um grupo de investimentos do Gustavo, que foi um certo dirigente que era ligado à torcida organizada, que foi com muita honra, disse que achou o Gustavo. O Corinthians tem 30%, o Internacional tem 15%, o Criciúma tem 35% e o Tabuão da Serra tem 20%. É um grupo de investimentos e o Gustavo está sendo emprestado para a Coreia. Jogador de mortadela, né? Jogador fatiado. Mas isso não serve nem de pizza, porque o negócio está muito mal dividido. Mas não é uma Cerati, não é uma Cerati. o Gustavo não sabe se vai poder ser emprestado para a Coreia, porque tem um pequeno detalhe. Os gênios, na hora de negociar, não perceberam. Fecharam a fronteira, ele não pode passar. Ah, é verdade. Nem por cima, nem por baixo. E agora? Só vai ter que ligar para o Queiroz lá. Alô, Queiroz, como que eu faço para chegar na casa de alguém sem ninguém saber? É o único jeito. É verdade. Vai ter que usar... Para saber se o sítio era dele mesmo, se pode ficar lá. Vai ter que usar o método Queiroz para chegar na Coreia, senão não vai ter jeito. E o jogo... Se ele falar com o chefe do Queiroz, eu acho que dá um jeito, diplomático. Então. Já mandaram, não sei, muda toda hora. Mandaram o ministro da deseducação embora, o ministro mais mal educado da história, conseguiram fazer ele sair. O Gustavo é uma rachadinha, né? Rachadinha. Deu para perceber. Rachadinha do futebol. Boa. É uma rachadinha. Aí, não é ilegal, pelo menos não é ilegal, pelo que a gente saiba até agora. Até agora. Aí o Corinthians contratou, não tem dinheiro, está devendo 2 meses de salário, está cheio de dívida. Mas o Corinthians contratou o Jô. Jô, que conseguiu ser mandado embora por justa causa pelo Nagoya Grampus. Entendeu? É uma questão da língua, porque os caras lá têm tal de pandemia, ele queria vir aqui fazer tratamento no Flamengo, aí voltou, não entendeu o que eles falaram, veio pro Brasil de novo, entendeu? É garantido, né? Garantido. Não entender japonês está nisso. Agora, ele fez exame de Covid e deu negativo. Ah, sim. Deu. Saber se o exame era japonês. E aí o único problema, o Quartarolo, é que como que vai ficar? O Nagoya foi para a FIFA para reclamar do jogo. Será que o Jô será uma contratação fantasma? Pode ter um problema jurídico mais à frente com o jogador, eu acho. Acho que o Corinthians não vai se envolver nisso, não. Porque o problema foi a maneira como ele saiu. Não, eu acho que agora tentando falar juridicamente, embora não seja a nossa área, mas pelo conhecimento que a gente tem sobre justiça, né, desportiva, FIFA, o problema do Nagoya é com o Jô. Sim. Porque a maneira como ele saiu. Eu não sei se isso vai refletir no outro contrato que o Jô fez a seguir, que foi com o Corinthians. Então, pela lei, você sabe que... Lembra do problema do jogador que era do Atlético Paranaense e o Palmeiras contratou? Também está envolvido ainda com problema lá no Japão. Sim, mas aí que tá. A justiça vai dizer que ninguém pode impedir o sujeito de trabalhar. Eu acho que o Jô vai vestir a camisa do Corinthians, tudo bem. Mas que é um rolo, é. Aliás, eu estava vendo aqui, por falar em rolo, o Corinthians tem que pagar pelo menos 2 parcelas do Bruno Mendes, porque senão não pode inscrever jogador. Aí contrata o Jô e não pode inscrever. Porque está na mesma situação quase com o Santos, só que está mais o processo é mais inicial. E a situação tem que resolver logo. Não, vai resolver com o Santiago Wanderers, do Uruguai, porque realmente a dívida vem crescendo, já tem juro, correção monetária, mas o Corinthians promete resolver isso antes que chegue no momento crucial na FIFA. Se conseguir, melhor. E o André Sanches, um cara que eu gosto, conheço ele, convivi com ele, você conhece ele, conviveu com ele. O André Sanches é um otimista por natureza. Toda vez que falam assim, a dívida do Corinthians é enorme. É só renegociar, dá para pagar. Mas, André, o que aconteceu? Eu exagerei na mão nas contratações. Aí tem 34 jogadores em pouco mais de 2 anos. 15 por ano aproximadamente, 17 por ano.
Então, Não é uma soma tão grande em termos de contratação, até porque ele foi obrigado a remodelar o time, que o técnico saiu, e o técnico que chegou queria uma outra maneira de jogar, alguns jogadores estavam em saída. Até aí, contratar ou não, a contratação é sempre uma coisa de risco no futebol. O isso eu problema é também contratar. aprendi com ele. Você não Exato. tem garantia de acerto. Por exemplo, Não, nada. quando contratou o Paulinho era um jogador meia-boca do Bragantino. E olha o que o Paulinho fez. Um acerto na mosca. Tá certo que o Bruno Mendes não é aquilo que a gente pode dizer em acerto na mosca. Nem o Gustavo, né? Mas. Mas são jogadores. Tem São como. jogadores que não. O Cerote, são jogadores que não custaram tanto, entendeu? O Paulinho veio, foi um achado, depois veio o Jusilei, que no Corinthians fez um bom trabalho, foi bem vendido. Já acharam Quando ele, não? Ah, não sei. Quando chegou o Jadson, todo mundo desconfiava do que o Jadson podia fazer. O Jadson ajudou demais o time do Corinthians. O próprio Rodriguinho foi ganhando espaço, ganhando confiança. Quando chegou, também chegou como um jogador médio. Então, sabe, esse tipo de coisa, tudo bem. Agora, o que acontece é que eu acho que o mundo do futebol vive, de vez em quando, de ilusões. Cada treinador que chega, e o Corinthians teve a sorte de não mudar tanto de treinador, talvez por isso antes não fizesse tantas contratações, embora tivesse vendido muitos jogadores. Mas o técnico chega, pede um monte de gente, e depois, quando ele vai embora, você fica lá com os jogadores que ele pediu. E normalmente esses jogadores não serão utilizados por outro técnico que chega e pede os jogadores dele. Então é igual cargo político. Você chega lá em Brasília, em qualquer lugar, na vereança, em qualquer lugar, você leva os seus ajudantes, né, seus auxiliares. Só que lá já tem os ajudantes do anterior, que não serão mandados embora. E aí vai inchando, vai inchando. Então esse é um problema. E o Corinthians tem que resolver. Agora, eu concordo com uma coisa, Cerone. Pode parecer loucura que eu vou falar, mas a dívida do Corinthians é pagável sim. Porque o Corinthians recebe. O Corinthians é um time, é um trem pagador. O Corinthians, o Flamengo, o próprio Palmeiras hoje são clubes, são empresas, embora não tenham esse nome na praça, esse renome na praça como empresa, mas são empresas que giram muito dinheiro o ano todo. Então, se você tiver cuidado, você consegue pagar, você vai renegociar realmente algumas dívidas. O Corinthians tem que sentar urgentemente e renegociar a dívida do estádio para tirar isso das costas e muito mais. Então, ele não está tão errado. O dinheiro entra. Agora, precisa ver como é que é administrado esse dinheiro. Porque não adianta entrar muito dinheiro você gastar muito. Vai mudar a administração do Corinthians. O Andrés não pode ser reeleito. Teremos eleição agora em novembro. Vamos ver como a coisa fica. Quartarolo, já estamos nos excedendo do programa e eu queria que você contasse a história de Bruno e Marrone e o nosso olheiro para assuntos de música sertaneja, Nilson César. Não, isso é rapidinho. Uma vez fui fazer um jogo em Rio Preto, eu acho que o cara não tinha nada a ver com o Bruno e Marrone, mas nós pegamos um taxista para ir até aquela churrascaria lá na entrada da cidade, que é onde todo mundo ia comer, né? E eu e o Nilson César, grande narrador, amigo nosso, grande narrador Jovem Pan. Boa gente, eu gosto dele. Excelente pessoa. E trabalhou com você também, gosta da gente. O filho dele, o Fausto Favara, é ótima pessoa, excelente narrador, tem um futuro brilhante. Aí... para de elogiar e conta a história, vai. Ah, mas são meus amigos e eu gosto dele e eles têm muita qualidade, cara. Eles vão perdoar você, conta a história. Não, rapidinho. Não, a história é boa, a história é ótima. Aí a gente entrou, eu estava no banco da frente, ele no banco de trás, o cara pegou, era a época da fita cassete. O cara botou a fita para tocar e o cara gritava, eu não sou vagabundo, não sei o que lá, eu dormi na praça. Uma gritaria, que eu acho que é uma gritaria até hoje. O Bruno e Marrone, meu Deus do céu, grita demais, na minha opinião. Mas tudo bem, faz sucesso, Deus que ajude. E dizem que são caras muito legais e ajudam muito. São caras legais. Eu conheci um deles já. Não, são não me pergunta qual, mas eu conheci um. Bruno e Marrone. Eles não usam crachá, caramba. É verdade. Aí o motorista de táxi falava assim, vocês são da rádio lá de São Paulo, da Jovem Pan. Ele achava que a gente era da FM, né? Que na época era dividido, FM e AM. Não, nós somos da AM. Não, leva esse cassete aqui, esses caras estão precisando de ajuda, vai estourar no Brasil inteiro, são ótimos.
Aí eu falei pro Nilson César, a hora que eu desci do carro, poxa vida, que cara chato, ficou tocando essa música o tempo todo. E, pô, ele deve ser o Bruno Marrone, porque eu achava que era um só. Daí, passadas umas semanas, tô vendo televisão, liga Nilson César, fala assim, ô Lula, tudo bem? Lula é meu apelido, viu, gente? Eu não sou Lula ruim, não, sou Lula bom. Aí ele falou assim, você tá vendo televisão, Tartaruga? Eu falei, minha mulher tá vendo aqui a Hebe. Então vai lá no quarto ver. Ela, que graxinha, eles estão fazendo muito sucesso, vamos dar um chelinho. Bruno e Marrone. Aí entraram os dois, falei assim, nossa, eu já ouvi esse nome em algum lugar. Aí começou, seu guarda, eu não sou delinquente, não sou vagabundo, não sei o quê. Falei, meu Deus, aí o Nilson falava assim, olha aí, a gente podia ser empresário dos caras. Você falou que não servia para nada. Como você vê, a gente como visão musical, como olho de lince musical, não serve para nada. Os caras estão estourando aí até hoje, são o maior sucesso, né? Parabéns para eles. Foi essa a história. Aí o Nilson fica me cobrando, que disse que eu atrapalhei a negociação com o taxista. Eu não sei também quem era. Aí eu não consigo entender essa reclamação, porque o Nilson tem, assim, um contato com o divino, de atravessador ele conhece. Vamos nessa, Quartarolo? Vamos nessa? Dá uns recados aí, Quartarolo. Vamos ficar por aqui na AltV, mais uma vez, um grande programa Futebol em Rede. Venha para a rede, você também. Um abraço ao nosso Sérgio de Oliveira, um abraço ao Frederico Batalha, a você que está nos dando cada vez mais audiência. E uma vantagem, o nosso programa praticamente é atemporal. Você entra lá, os papos estão lá, a gente leva com muito humor o futebol, mas também com muita seriedade esse programa e o que a gente fala aqui. Conta com a gente. Um abraço, Senódio. Um abraço para todos vocês. Lembrando, podem frequentar quantas vezes quiserem o nosso site www.futebolemrede.com.br. Você pode se inscrever também no nosso canal do YouTube, youtube.com/futebol em rede. Inscreva-se, isso vai fazer bem para a gente também. Você pode encontrar a gente também no Spotify, é só procurar o Futebol em Rede no Spotify e escutar a gente no banheiro, no motel, no drive, aonde você bem entender. E muitas mudanças estão surgindo, os números estão subindo, o Quartarolo está feliz da vida. Até a próxima, um beijo para todos vocês. Tchau, Quartarolo. Tchau, um abraço, até o próximo programa e conte com a gente. Venha para a rede você também. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.